Cerrado, boa noite, trilheiros do Brasil, do mundo, Boa e noite. pessoas que gostam de fazer trilhas de longo curso. Esse espaço aqui é o canal de YouTube dos Caminhantes do Cerrado. Se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like e se inscreva no canal para sempre estar recebendo aí as novidades. Ontem nós tivemos um vídeo muito interessante, onde nós falamos sobre a expedição do Parque Nacional Cavernas do Peroaçu e região, uma explanação muito bacana aí que o Leidson fez para nós, e hoje ele está novamente aqui para falar de um outro parque nacional também de Minas Gerais, que é o Parque Nacional Grandes Sertões e Vereda. É um parque muito bonito, também já tive a oportunidade de estar lá e gostaria de voltar novamente. Essa expedição ainda não foi lançada, vocês estarão agora acompanhando o roteiro em primeira mão, e assim que a gente definir a melhor época do ano para fazer essa expedição, ela estará no site disponível para vocês, ok? Sejam todos bem-vindos, sigam nossas aventuras aí pela rede social do Caminhantes do Cerrado, temos o Instagram, Facebook e nosso site. Querendo fazer parte também da comunidade, é só ingressar no canal de notícias do CDC, tem aí na bio do Instagram, tem o link lá para vocês acessar diretamente e ingressar na comunidade e ficar por dentro de tudo que acontece semanalmente, diariamente. Todo final de semana, a galera aqui de Brasília treina, se prepara para nossas expedições e para nossas caminhadas de longo curso, dentro do Brasil, na América e fora. Na próxima semana, estaremos indo para o caminho de Assis, na Itália. E tem galera se preparando aí para outros desafios também, que vão acontecer este ano em vários parques do Brasil. Leite, seja muito bem-vindo, como nós já dissemos ontem, a agência dele foi muito bem recomendada por outros guias de turismo que nós conhecemos aqui no Distrito Federal, guias de turismo que conhecemos lá de Minas, então ele foi bem indicado. Pessoas que fazem parte do Caminhantes do Cerrado também já tiveram a oportunidade de viajar com ele, e foram só elogios. Então, acredito que nós vamos ter uma expedição muito especial no Parque Grandes Sertões e Veredas. A expedição que nós lançamos ontem já está praticamente com quase todas as vagas preenchidas. Sucesso total de venda. E com certeza a experiência também será muito prazerosa. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Leidson, a palavra está contigo. Valeu, Rose, obrigado. Mais uma vez, eu fico muito feliz com essas recomendações, né, que a gente tem recebido. A gente fica muito feliz, não só pelas recomendações em si, né, mas pelo resultado, elas demonstram o resultado de um trabalho já de longo prazo que a gente vem fazendo e acreditando no turismo responsável, turismo sustentável, turismo que é possível, né, de fazer no norte de Minas. E aí, mais para frente, eu falo por que eu penso assim e por que eu acredito nisso. Agradecer você também pelo convite aí, pela confiança de vocês aí, a gente poder estar trazendo a apresentação dos roteiros aqui desses dois parques nacionais que são incríveis aqui na região, né? Para que haja possibilidade de vocês virem também para a região, conhecer um pouco do norte de Minas, através da nossa agência, que é a RVC, né? A Roteiros do Velho Chico. Eu vou compartilhar minha tela aqui para iniciar a apresentação, e aí eu já me apresento também de maneira mais formal durante a apresentação. Tá? Todo mundo consegue ver bem aí? Está sim. Se você quiser colocar ela ampliar, isso. Perfeito. Melhorou aí? Ótimo. Ok. Então, vamos lá. Eu preparei essa apresentação aqui ela é um pouco diferente da anterior, né? Ela tem um dia a mais. Essa daqui é um roteiro esse aqui é um roteiro de 7 dias e 6 noites, pensando no Parque Nacional Grande Sertão Veredas e na Rota do Quilombo. Essa Rota do Quilombo, ela fica no Vão dos Buracos, que é um corredor ecológico que liga o Parque Nacional Grande Sertão Veredas ao Parque Estadual da Serra das Araras. São 2 unidades de conservação, mais para o lado noroeste aqui de Minas Gerais, já próximo da divisa ali com Goiás. E, inclusive, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, ele abrange os territórios, né, mineiro, goiano e baiano, né, fica na trijunção ali entre
os 3 estados. O território do Parque Nacional abrange esses 3 estados, né? O parque tem mais de 230 mil hectares, então é gigantesco, assim, dá quase 4 cavernas do Peruaçu, né? Então é bem grandão, assim. E aí, indo para a apresentação, né? Meu nome é Leidson, eu sou filho do seu Antônio, da dona Maria dos Reis, marido de Maristela e pai de Cecília. Turismólogo, especialista em administração e manejo de unidade de conservação e fundador da RVC, que é a Roteiros do Velho Chico, que é uma agência de turismo receptivo que atua na região norte de Minas Gerais como um negócio de impacto socioambiental. E aí eu vou falar um pouquinho mais desse nosso trabalho antes de ir para o roteiro, para vocês entenderem, quem não estava, né, na apresentação anterior, para entender um pouquinho mais do que é esse trabalho socioambiental que a gente desenvolve aqui. A gente tem vários parceiros locais, inclusive algumas instituições que atuam na região, algumas comunidades. E a gente atua desde palestra em escola, algumas capacitações relacionadas à atividade turística, voltadas para precificação, roteirização, capacitação de condutores, técnicas de condução, relações interpessoais no trato com o visitante ou com as outras pessoas no trabalho com o turismo. E tem outras parcerias, a gente tem outras parcerias com outras instituições também, na orientação de base para algumas comunidades, para pensar as atividades turísticas, pensar experiências. E essa foto aqui, por exemplo, é na comunidade de Buraquinhos, que é uma das comunidades que está incluída nesse roteiro aqui. Eu vou falar um pouquinho mais para frente aí desse trabalho com a comunidade e do roteiro envolvendo a comunidade. Então, a RVC ela foi criada em 2012 com o intuito de oferecer o melhor que a gente tem no norte de Minas para as pessoas que têm interesse de vir para a nossa região. Mas quando a gente começou esse trabalho, não tinha ninguém que fazia da maneira que a gente está fazendo, envolvendo tanto as comunidades e ajudando na preparação das comunidades para receber as pessoas. Então, daí vem o nosso trabalho voltado para ações mais sociais, digamos assim, né? Envolvendo o preparo de quem vai estar envolvido na prestação de serviço, que é uma atividade que a gente espera que o poder público realize, mas quando não realiza, a gente tem que ir lá e fazer. Então, daí a gente se posiciona como um negócio de impacto socioambiental por conta disso, né? Desse impacto que a gente promove para além da atividade propriamente dita turística, né? Então, é isso. Indo para o roteiro, antes de ir para o roteiro, a gente acredita que o turismo ele é capaz de transformar essa realidade socioeconômica do norte de Minas por ser uma atividade econômica capaz de gerar emprego, renda, gerar educação, gerar conhecimento, gerar informação de qualidade, não só para as pessoas que prestam serviço, mas para as pessoas que chegam também no destino para fazer uma troca cultural, né? Fazer um intercâmbio cultural. Então, não sei se vocês sabem, mas o norte de Minas, a região noroeste e o Vale de Jequitinhonha, ainda são regiões do estado que têm os menores IDHs. Então, daí, o nosso propósito de trabalhar a atividade turística como um negócio de impacto socioambiental, com o intuito de realmente promover transformações nesse sentido, né? Acreditando que o turismo pode realmente transformar essa realidade. Então, quando as pessoas ou outras agências, operadoras, contratam o serviço da nossa agência, ela não só contrata o serviço de passeios, as reservas e o transporte, os guias, ela não só está fazendo isso, ela também está ajudando a gente a desenvolver cada vez mais esse tipo de trabalho, e promover esse tipo de impacto socioambiental na região, para que a gente possa transformar, de fato, essa realidade local, digamos assim. Então, indo para o roteiro, como eu disse, né, é um roteiro de 7 dias e 6 noites. No primeiro dia, é um dia dedicado para o deslocamento, né, com a saída de Brasília, normalmente pensando numa saída a partir do aeroporto e um deslocamento até a cidade de Chapada Gaúcha. Chapada Gaúcha é a cidade que tem uma melhor estrutura assim, para servir de base para as saídas, né, do roteiro. Então, um deslocamento de 350 quilômetros, 360 quilômetros aproximadamente, em 4 horas. E nesse dia tem o deslocamento, o check-in na hospedagem, e esse dia a gente aproveita para fazer alguns alinhamentos sobre como vai ser a programação ao longo
dos dias aí, né, ao longo da semana aí de atividade na região. Então, um deslocamento aí que dura umas 4 horas até chegar em Chapada Gaúcha, faz o check-in, a gente marca um momento ali durante o dia, às vezes no jantar, para fazer os alinhamentos para seguir a programação no dia seguinte. Que é no dia seguinte, é o primeiro dia de passeio, a gente sai da hospedagem, o carro pega a gente na hospedagem e leva para o nosso ponto de partida. São 8 quilômetros até o nosso ponto de partida para iniciar a caminhada, que a gente chama que é o início da travessia do Vão dos Buracos, que começa na comunidade que chama Buracos. Então, da comunidade Buracos, a gente começa a caminhada até a comunidade Buraquinhos. São 17 quilômetros entre uma comunidade e outra, né? E nesse trecho da caminhada, a gente chega e quem nos recebe na comunidade é o Paulo Gomes. Paulo Gomes ele é um dos condutores locais, que também é um dos condutores que participa do Caminho do Sertão. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Caminho do Sertão é uma rota eco-sócio-literária que acontece uma vez por ano, normalmente no mês de julho, e ela se encerra no dia, ela coincide sempre com a abertura do Encontro dos Povos do Grande Sertão. Então, sempre que o encerramento do Caminho do Sertão, ele acontece em Chapada Gaúcha, no dia que começa o Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas. Então, é uma caminhada que começa em Sagarana, no município de Arinos, e vai até Chapada Gaúcha. São, se não me falha a memória, quase 200 quilômetros de caminhada em cerca de 8 dias. Então, a gente começa em Buracos, com o Paulo fazendo a nossa recepção, que é esse condutor que faz esse trabalho também no Caminho do Sertão. E um detalhe, o Paulo, ele tem uma deficiência visual, ele é deficiente visual, e ele conhece todos os caminhos, assim, acho que ele tem uma visibilidade de cerca de 50%, assim, ele tem 50% da visão, mas o cara conhece tudo, e eu fico impressionado como que ele consegue nos acompanhar, nos conduzir pelos lugares, e saber se está errado ou não está, mesmo com uma visibilidade reduzida, assim. Então, a gente sai da comunidade Buracos, sentido Buraquinhos, e vamos passar por várias travessias do Rio Pardo, porque esse vão dos buracos, que a gente chama, né, que é a travessia do vão dos buracos, onde tem essas comunidades, são comunidades quilombolas, é um cânion escavado pelo Rio Pardo, num maciço de arenito, que foi um deserto, né, geologicamente, ele foi um deserto nessa região, vai daqui dessa região de Chapada Gaúcha até norte do Goiás, ali, Tocantins, né, onde tem esse arenito. Então, é o mesmo arenito, também é conhecido como Serra Geral, em alguns lugares. E aí o Rio Pardo escavou o arenito nesse trecho, formou um vale lindo, maravilhoso, um lugar incrível. Eu conheço poucos lugares que têm essa beleza aqui na região. Para mim, Peruaçu e o Vão dos Buracos está no mesmo nível assim de beleza cênica. E aí de Vão dos Buracos, de buracos até buracos, de buracos até buraquinhos, a gente começa ali de manhã por volta de 8 e pouca, quando for por volta das 4 horas, a gente encerra lá na comunidade de Buraquinhos, e a comunidade recebe a gente para um almoço tardio. Depois do almoço tardio, a gente encerra a caminhada, sobe um trechinho de serra e encontra o veículo que vai nos levar de volta para Chapada Gaúcha. Então, são cerca de 7 horas de caminhada, e o grau de esforço a gente pode considerar como semi-pesado, porque tem várias travessias do Rio Pardo em 17 quilômetros de caminhada, né? Então, muita areia, acaba que o nível de caminhada não é tão leve assim. Aí, no terceiro dia, a gente sai da hospedagem, o carro pega a gente lá na hospedagem e leva até o mesmo ponto onde a gente encontrou o carro depois da saída de Buraquinhos. Aí a gente vai para Buraquinhos e inicia novamente a caminhada a partir de Buraquinhos, na travessia pelo Vão dos Buracos até a comunidade de Barro Vermelho, que é outra comunidade quilombola também. Então, durante essa caminhada, a gente também faz algumas travessias do Rio Pardo, em menor quantidade, digamos assim, né? A gente vai atravessar menos o Rio Pardo, até chegar em Barro Vermelho, que também é uma comunidade quilombola.
Então, aí, nesse trecho da caminhada, a gente passa por alguns lugares, como, por exemplo, a Pedra da Santa, tem alguns trechos com veredas, tem algumas histórias que, nesse dia aqui, quem vai nos acompanhar é o Tico, que é um condutor que mora na comunidade de Buraquinhos, então ele acompanha esse trecho, então ele vai contar muita história das comunidades ali, envolvendo as comunidades, as manifestações culturais e religiosas que tem por ali. Enfim, são várias histórias que ele conta, também apresentando as plantas no trecho ali do Cerrado, onde a gente vê muita vereda, vê muito cerradão também. E aí ele vai apresentando todas essas informações para a gente. E quando a gente chega lá em Barro Vermelho, a gente é recebido por outros moradores. Então, lá no Barro Vermelho já tem vários moradores que fazem recepção, o almoço tardio. Então, aqui vai depender de onde que a gente vai agendar o almoço, porque cada vez que a gente vai, a gente faz com uma família, numa casa, para poder gerar renda para mais pessoas cada vez que a gente vai lá. E o turismo também poder alcançar mais pessoas. E aí, lá em Barro Vermelho, o carro vai encontrar com a gente e leva a gente de volta para Chapada Gaúcha. Essa caminhada é uma caminhada um pouco menor que a anterior, é um pouco mais leve, porque não tem tantas travessias de rio, uma caminhada de 12 quilômetros e com a duração de aproximadamente 6 horas. Mas mesmo assim a gente classifica como sendo pesada por conta da distância, do tempo de caminhada, né? É uma caminhada intensa também, por conta da distância. E aqui a gente encerra, né, o passeio. E essa foto aqui, ó, é já na comunidade de Barro Vermelho, essa foto maior. Já é na comunidade de Barro Vermelho, que tem o vão, ele fica mais aberto quando a gente chega lá no Barro Vermelho. O vão, ele se abre um pouco mais. Aí aqui tem como é que é o nome lá do rio? São Miguel, se não me falha a memória. Acho que é São Miguel e São Domingos, o nome do rio que passa lá na comunidade. E ele, quando chove muito, o rio enche e fica uma correnteza muito forte. E essa extensão de areia que a gente está vendo aqui, ela fica toda coberta de água, é correnteza forte. Então é muito especial esse lugar aqui, não só por conta da paisagem, mas pela riqueza assim natural, que o próprio modo de vida das comunidades favorece a conservação do ambiente ali em volta. Então nesse dia a gente encerra, volta para Chapada Gaúcha após o almoço tardio também na casa dos moradores ali. E no quarto dia, a gente volta para o Barro Vermelho e faz a travessia de Barro Vermelho para Morro do Fogo, que é uma outra comunidade quilombola também, que é muito especial essas comunidades, porque cada uma tem sua manifestação cultural, cada uma tem algo que pode agregar na atividade turística, que eu vou falar mais para frente também. E aí, nessa travessia de Barro Vermelho para Morro do Fogo, é uma travessia um pouco mais, como é que eu posso dizer? Eu acho assim, é como se a gente estivesse no último dia ali de travessia do Vão dos Buracos, e é o dia mais legal, porque as paisagens são fantásticas, principalmente no início da trilha. Essa foto maior aqui mostra um pouco de como que é a paisagem de lá. E você tem uns morros residuais, assim, uns lugares assim com umas paisagens que dificilmente você vê algo tão bonito assim aqui na região norte de Minas Gerais. Né? As veredas com as montanhas, os paredões de arenito, avermelhado, amarelado em alguns lugares, às vezes esbranquiçados. Então, os paredões muito coloridos, assim, com vermelho, amarelo, às vezes com floresta. Então, as paisagens são surreais. Mas também tem trecho de serra. Depois que a gente passa desse trecho mais plano, que é o início da caminhada, a gente começa a subir a Serra do Barro Vermelho e depois a Serra da Mariana, lá na frente. Então, a gente sobe a Serra do Barro Vermelho, aí depois segue num trecho plano, aí caminha bastante até chegar na Serra da Mariana, que tem que subir de novo, tem uma subida bem mais alta, assim, mais íngreme também, e aí sobe para pegar o platô lá em cima e seguir por um trecho mais plano, e depois começar a descer de novo para chegar no outro trecho, onde tem vários córregos, e aí tem muita areia também, para a gente poder passar caminhando na areia até chegar na comunidade de Morro do Fogo. Essa região, como a geologia dela tem uma influência muito forte do Rio Pardo, e a geologia tem um arenito ali, o arenito ele é muito,
como é que eu posso dizer, ele é muito facilmente dissolvido pela água, né? Corroído pela água, tem muita areia, né? O terreno é muito arenoso em alguns lugares, principalmente na base, ali onde, nas partes mais baixas do vão, do vale, onde os rios passam. Então tem muita areia. E às vezes nesses trechos de areia ele aumenta a dificuldade da caminhada, que é uma caminhada de 16 quilômetros aqui. Então, principalmente no final da caminhada, onde a gente chega no trecho do Córrego Grotão, no Rodeador, onde tem esses trechos com os cursos d'água, a caminhada começa a ficar um pouco mais pesada. E aí já está todo mundo meio que já no final da caminhada, meio cansado, e aí enfrenta um pouco esse desafio no fim da caminhada, mas ele é compensado pelas paisagens que a gente vai ver. Nessa foto menor aqui, a gente vê um trecho já da descida da serra. Você vê que tem uns cortes assim, a trilha passa uns cortes de pedra, né, que vai sendo erodido pela água, e aí o pessoal aproveita e faz os caminhos por ali, que facilita os acessos para chegar nos lugares. É uma caminhada de 8 horas, a gente pode chamar de uma caminhada com grau de dificuldade pesado, porém é o trecho, na minha opinião, um dos trechos mais bonitos assim, de toda a travessia. Aí nesse dia, aí voltando aqui, nesse dia o carro vem encontrar com a gente em Morro do Fogo, e de Morro do Fogo a gente, depois do almoço tardio lá na comunidade, a gente retorna para Chapada Gaúcha e encerra esse dia de passeio aqui. No quinto dia de passeio, a gente sai da hospedagem, vai para a sede do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Esse aqui vai ser o nosso primeiro dia no Parque Nacional Grande Sertão Veredas. E a gente vai para a sede do parque para fazer o procedimento de entrada no parque, de onde a gente assina o termo de conhecimento de normas e risco do parque, que é também a autorização para a entrada no parque. Nesse dia, a gente vai com um dos condutores locais também até a entrada até a sede do parque, faz esse procedimento e de lá a gente segue em veículo 4x4. Nesse dia não é o mesmo veículo que fez o outro transfer para a gente, é um outro veículo, tem que ser veículo 4x4 para poder acessar o parque. Então, a cada 4 pessoas, a gente precisa de um veículo 4x4. A cada 3 ou 4 pessoas, a gente precisa de um veículo 4x4 para acessar o Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Então, nesse dia, os veículos 4x4 vão para o hotel, pegam a turma e levam para a sede do parque, e de lá segue para os passeios. E aí, nesse dia aqui, é um dia de um deslocamento de ida e volta de mais ou menos 150 quilômetros de distância, né, entre ida e volta para o parque, onde o principal atrativo que a gente vai conhecer é a Cachoeira do Mato Grande. Tem algumas fotos aqui de uma das quedas aqui da cachoeira, ela tem umas 3 quedas ali, nesse trecho do rio Mato Grande, por isso Cachoeira do Mato Grande, né? E aí, esse dia aqui é um dia mais relaxante, é um dia mais relax para tomar banho, para curtir o rio, para nadar um pouco. Então, devido ao tempo de deslocamento, a distância e tal, a gente fica mais concentrado nesse ponto do parque, né, onde está a Cachoeira do Mato Grande. E aí, na volta da Cachoeira do Mato Grande, a gente passa pelo Mirante da Seriema, e de lá a gente retorna para a Chapada Gaúcha e encerra o passeio nesse dia. Um passeio de duração média de 6 horas, né? Pode durar um pouco mais, de acordo com o interesse do grupo também, de ficar por lá. A gente faz um almoço tardio chegando em Chapada Gaúcha e retorna para a hospedagem. No dia seguinte, a gente vai para um outro passeio que a gente chama de Encontro dos Rios, também no Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Esse passeio de Encontro dos Rios, ele é um encontro de vários rios, né, de vários córregos e rios. Primeiro, a gente vai para o Córrego Onça, onde ele encontra com o Rio Carinhanha. Depois a gente vai para o Rio Preto, onde ele encontra com o Rio Carinhanha. E depois vai para o Rio Santa Rita, onde ele encontra com o Rio Preto. E aí, nesse dia, é um dia também relaxante, mais relaxante, para banho, para curtir um pouco as paisagens das veredas ali, ouvir um pouco de história dali da região. Mais ou menos a mesma distância do dia anterior. 160 quilômetros, 150 quilômetros, e aí 7 horas, 8 horas de duração.
e é bem tranquilo esse dia aqui, não tem muito deslocamento para caminhada e tal. No 7º dia é o dia de encerramento e deslocamento de volta para Brasília, para o aeroporto, para quem vai pegar algum voo, ou para quem fica em Brasília, né, e vai ficar mora em Brasília e vai ficar em Brasília. É o dia de encerramento, é o 7º dia. E o que que inclui, o que está incluso, o que que pode ser incluso nessa experiência desse roteiro, né? São 6 diárias de hospedagem com café da manhã, normalmente no hotel Ares do Sertão ou no hotel Veredas. Todos os transfers incluídos, né? Desde do aeroporto, para quem vai chegar no voo, algum ponto de encontro em Brasília, na saída. Desde lá, o transfer de Brasília até Chapada Gaúcha e de Chapada Gaúcha para os passeios. E de Chapada Gaúcha para os passeios no vão e para os passeios no parque, né? Tanto com veículo para o grupo, quanto com veículo 4x4 para os grupos menores ali, que vão sair por carro ali, a cada 3, 4 pessoas. Tem 2 dias de passeio no Parque Nacional Grande Sertão e mais 3 dias de passeio na travessia do Vão dos Buracos, nas comunidades quilombolas lá de Buracos, Buraquinhos, Barro Vermelho e Morro do Fogo. São 5 almoços tardios, né? Porque a gente acaba chegando mais para o final da tarde, os pontos de parada para os almoços, e os lanches de trilha todos os dias também, porque mesmo que a gente não vai ter tanta caminhada durante o dia, mas a gente acaba ficando mais tempo e ultrapassando o horário de almoço quando a gente vai para o Encontro dos Rios e para Cachoeira do Mato Grande. Tem seguro de acidentes pessoais, todo o suporte necessário que o grupo precisar, a gente está lá à disposição para poder dar qualquer suporte necessário para o grupo. O planejamento do roteiro está incluído aqui, com todas as reservas e agendamentos dos passeios, e mais taxas que eu não coloquei aqui, mas qualquer taxa de entrada que tiver também vai estar incluso. E o que não inclui? Jantar, porque normalmente já tem um almoço tardio, que é quase um jantar, então só para quem quiser jantar mesmo. E as bebidas, porque aí fica a critério de cada um o que vai querer beber, e outros itens que não estão inclusos aqui. Aí uma coisa que eu quero também trazer para vocês são os adicionais. O que pode ser adicionado a essas experiências? Porque dependendo do interesse do grupo, a gente consegue adicionar outras experiências além somente os passeios. Por exemplo, lá no Barro Vermelho, a gente consegue fazer a oficina de fazer farinha, a oficina de fabricar farinha. Quem quiser conhecer um pouco do processo de fabricação da farinha, desde a colheita, descascar, ralar, fazer a massa, prensar a massa, torrar e torrar a farinha, a gente consegue fazer essa oficina lá também com os moradores de Barro Vermelho. Lá em Morro do Fogo, a gente consegue fazer uma oficina de fabricação, de confecção de esteira, como chama o negócio? De buriti, mas eu esqueci o nome da fibra agora. Seda de buriti. As meninas ensinam lá, a Lúcia e a mãe delas, elas ensinam a tirar a seda do buriti e fazer a esteira, né? Elas têm o instrumento que elas vão tecendo a fibra do buriti e fazendo a esteira, e elas vão ensinando como que faz. Tem essa oficina e tem o batuque na comunidade de Buraquinhos, que é o dia da nossa primeira parada na travessia do Vão dos Buracos. Tem o batuque, que é a dança das mulheres com os homens tocando os instrumentos. Então, a gente normalmente é recepcionado por essa manifestação cultural na comunidade. E é legal porque eles chegam, eles apresentam, né, contam um pouco da história ali, daquela manifestação cultural, e depois eles fazem aquela apresentação para os visitantes. E tem a contação de história com a Rose, que é uma historiadora que mora na mora na vila de Serra das Araras. Ela conta muita história sobre, ela sabe muita coisa sobre Guimarães Rosa, sobre a literatura de Guimarães Rosa. Então, ela sabe contar muitas histórias sobre Antônio Dó. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Antônio Dó, mas Antônio Dó, ele foi um jagunço muito conhecido aqui na região entre 1840, 1870, por ali,
Ele ficou muito famoso, e Guimarães Rosa cita ele em alguns momentos no livro Grande Sertão Veredas, mas tem vários outros livros que também contam um pouco da história dele. Tem Serrano de Pilão Arcado, A Saga de Antônio Dó, e tem um outro livro que eu conheci há pouco tempo, que é Antônio Dó, O Bandoleiro das Barrancas, que tem a ver com a vinda dele para cá, para o Vale do São Francisco e tal. E a Rose, ela conta muito essas histórias, ela sabe muito dessas histórias. Então, tem contação de história com Rose. A gente pode conversar com ela, para ela encontrar com ela, para ela ter a gente ter esse momento mais literário, né, de contação de história com ela. E tem também um momento literário com o Elson, que a gente pode ter também, que o Elson é um condutor local lá da região do Grande Sertão Veredas, e ele é um cara que ele conhece, além dele conhecer muito da literatura de Guimarães Rosa, ele recita o livro, vários trechos do livro, durante os passeios, por exemplo. Então, às vezes a gente fala com ele para acompanhar ali em alguns dias dos passeios no Grande Sertão Veredas, e aí, como já está no contexto, ele vai recitando a obra de Guimarães Rosa ao longo dos passeios, assim como outros autores também, de outros livros e poemas e tal. Então, são adicionais que a gente pode incluir para agregar a experiência do grupo, além dos passeios. Né? Só para deixar como ideia, caso o grupo se interesse, a gente pode selecionar algumas ou até incluir todas, né, na operação durante essa semana de atividade, durante as visitas, os passeios. É claro que cada uma vai ter um valor, né, então isso acaba agregando mais valor ainda ao o pacote, né, a viagem. Tá certo? Então é isso, quero deixar aí nossas redes sociais aí, contato também, para quem quiser saber mais detalhes sobre esse roteiro, a gente fica à disposição para apresentar esses detalhes aí, tá bom? Então, vou encerrando por aqui e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada, Leites, pela explanação maravilhosa. Fiquei aqui imaginando já fazendo essa expedição. A sua preocupação com a justiça social e promovê-la pelo turismo sustentável também é um dos pilares dos Caminhantes do Cerrado. Esse projeto, que tem como 3 pilares importantíssimos. Primeiro é a conexão das pessoas, né? Unir pessoas, que hoje as pessoas estão precisando de conviver mais em grupo, pensar mais no coletivo. Isso é muito saudável. E segundo, é fazer com que essas pessoas cheguem a profissionais como você, que são agências locais, que trabalham com a cultura local, trabalham com a comunidade local. E por último, são essas pessoas que estão beneficiadas com nossas idas. Essas pessoas aí, como você mesmo falou, você faz um rodízio lá entre os locais onde vai almoçar, de modo que cada família tem a oportunidade de receber e ganhar um pouco com esse turismo. E então esse projeto tem essas 3 dimensões, né? E a gente fica muito feliz quando a gente consegue um roteiro, uma expedição que alcance os 3 pilares. É isso mesmo que a gente está procurando. Na minha compreensão, não tem como falar de turismo sustentável sem a gente pensar na justiça social. Para mim, são coisas totalmente, elas estão ligadas de uma tal forma que não tem como você dizer. Se eu falo de turismo sustentável, eu não penso na questão da justiça social das pessoas que estão ali, não tem como você falar isso, porque se esses locais hoje eles estão preservados, isso teve um custo social para aquelas comunidades. E também é graças ao trabalho delas que esses locais estão assim, né? Preservados para nos receber. E a gente, da nossa parte, causando o menor impacto possível. Por isso que a gente também tem um cuidado de não fazer grupos muito grandes, porque às vezes pode até baratear o custo, mas a gente entende que isso tem um impacto maior onde a gente visita. Esse parque, eu sei que ele é muito preservado, tanto é que ele não é assim totalmente aberto, como, por exemplo, nós temos aqui o nosso Parque Nacional de Brasília, que tem uma visitação, inclusive é um dos parques mais visitados do Brasil, ele está na lista dos mais visitados, tem toda uma proposta de visitação mais aberta. Já o Parque Nacional Grandes Sertões e Veredas já não é tão assim, justamente porque ali é um bioma um pouco mais sensível, né? E, enfim,
Acho que vai ser uma expedição muito gostosa e eu quero muito participar. E eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para você. Uma, se você respondeu, né, que seria sobre esse curso adicionais, né, qual a faixa de preço, se você puder pelo menos dizer para a gente ter uma ideia. E segundo, para nós desfrutarmos de toda essa beleza aí, qual a melhor época do ano? A gente sabe que existem, em regra você pode ir em qualquer época, mas existem épocas que você pode desfrutar melhor. Seja porque o clima está um pouco mais ameno, seja porque a gente tem condição de pegar menos chuva, né? Então, assim, aí eu queria ver de você, porque nós ainda não definimos quando nós iremos. Uhum. Assim, em relação à época do ano, eu sempre recomendo o pessoal vir no período onde a temperatura é mais amena, né? Eu gosto de recomendar esse período, que é o inverno. Eu penso sempre na estação do ano. Inverno, acho que seria a estação mais adequada, mas outono também é interessante. Outono e inverno. Esse período é o mais recomendado, digamos assim. Mas praticamente o ano inteiro é possível você conhecer a região. A gente precisa ficar atento nas visitas a essa região daí, onde eu passei agora no roteiro aí para o Grande Sertão, é que nesse trecho aí onde tem os rios, a travessia de rio, no período onde chove muito, né, que é no verão, quando chove muito, os rios sobem muito rápido. Então, fica inviável de fazer as travessias dos rios no trecho do vão dos buracos. E gera alguns transtornos, inclusive, para as comunidades, quando o rio enche muito. Mas só nessa época, né? Tem que ficar atento se é período de chuva ou não, e tal, se você planejar com antecedência, maior você corre o risco de, se for para esse período, de ter a viagem comprometida por conta disso. Agora, pensando em relação a valores, se a gente for pensar numa faixa de preço, vamos lá, para apartamento duplo, por exemplo, vamos dizer que a maioria das pessoas vai ficar em apartamento duplo, que é casal, são dois amigos, duas amigas, vai ficar no apartamento duplo. Depende muito de vários fatores. Por exemplo, vamos pensar num grupo de 8 a 12 pessoas, né, que vai numa van, entre 8 e 12 pessoas. Para ficar num apartamento duplo, cada pessoa vai pagar uma faixa aí de mais ou menos R$ 5.000, com tudo isso incluso, exceto aqueles adicionais que eu falei. Todos os serviços ali que eu falei, né, que podem estar inclusos, a gente pode pensar em incluir, fica nessa faixa. 4 e pouco, 5.000, 5.000 e pouco, talvez. E se for, por exemplo, um grupo um pouco maior, também no apartamento duplo, vamos pensar de, sei lá, 16 a 20 pessoas, ou 13, vamos 13 a 15, até 15 pessoas. Uma faixa de 4.000 e pouco, 4.100, 4.050, sem os adicionais. À medida que vai adicionando cada uma daquelas experiências, elas vão agregando valor ao pacote, ao roteiro. Eu quero viajar eu quero ficar hospedado num apartamento triplo, de 8 a 12 pessoas, vai ficar uma faixa aí de 4.700, 4.500, varia bastante, vai variar nessa faixa aí. Só para ter uma ideia, entendeu? Eu estava pensando mais em relação a esses adicionais que você listou aí, essas Ah, tá. delícias, qual é a faixa de preço para a gente saber, assim, ter uma ideia de quantos a gente poderia solicitar, né, de quantas, porque Entendi. são muitas, muitas oficinas, né, interessante. Uhum. Mas a Ah, não, gente os adicionais eu não vou saber te falar de cabeça aqui, não? tem uma ideia, assim, em termos de quanto que custaria isso, para a gente poder ter uma ideia de quanto sairia por pessoa, né? Não, eu não vou saber te falar aqui agora, não. Eles devem cobrar para o grupo, né? Por Uhum, apresentação, né? Não sei, em relação a isso. Porque o valor de investimento a gente vai depois publicar no site lá direitinho. A gente já fez uma prévia lá na comunidade VIP, que é nosso grupo que mantém o projeto sustentável. Nós já fizemos uhum, lá, já dissemos a eles que tem um valor, se for uhum. até 12 pessoas, e acima de 13 a gente tem a possibilidade de ter um desconto bacana, que seria essa redução que você disse aí. De Mas repente, se você tiver uma ideia de quanto seria esses extras aí, e puder informar,
E da Tá, mesma ó. forma que nós fizemos lá nessa edição da Cavernas do Peruaçu, nós também vamos criar um grupo de WhatsApp com as pessoas que Aham. confirmarem a reserva, né? E depois que a gente definir a data, e aí também, se até lá você puder, e depois, quem sabe, você já coloca isso para a gente lá no grupinho, tá bom? Tá. O que que você acha da gente fazer assim, ó? Só ideia, só sugestão. O que que você acha da gente fazer assim? Tipo, se lançar uma enquete ali no grupo, para ver qual